Boa noite, estimados irmãos e irmãs que aqui se encontram. Boa noite a todos aqueles que nos assistem pela internet. É com grande prazer que nós recebemos hoje o nosso querido irmão Glebe Prete, que irá nos presentear com o tema O Lado Místico das Músicas. A ele eu dirijo a palavra. Boa noite a todos. Espero que todos se encontrem muito bem, porque da nossa parte aqui, sempre energias emanando da melhor forma possível. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade única de estar nesse púlpito tão abençoado e nesse lugar tão iluminado. Agradecer ao nosso mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, Antônio Olívio Rodrigues e todos os demais amigos espirituais que estão aqui. Agradecer, evidentemente, a mesa composta por esses nobres irmãos, especialmente aqui a presidente Selma. Muito obrigado, Selma, mais uma vez, pela oportunidade. E aos presentes que estão aqui conosco, em especial meu filho Pedro. Mais uma vez, filho, é uma honra estar aqui com você. A Abigail, que trabalha comigo, e a todos os demais amigos, com certeza. Bom, e a você que está online conosco, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo, sem dúvida nenhuma, a esse lugar maravilhoso. Compartilhe, comente e, principalmente, venha comparecer também ao Círculo Esotérico da Comunhão, do Pensamento. Venha. O tema de hoje e a importância é a música, o que ela nos traz, o que ela realmente significa e o que nós podemos olhar com olhos ocultistas, com olhos místicos. Primeiro, nós sabemos o que seria a origem, a etimologia da palavra música. Para quem não sabe, música vem de musa. Sim, na Grécia Antiga, prezados irmãos, antes de fazer qualquer ato artístico, pode ser de uma peça, de uma música, tinha que invocar as musas. Qual a função das musas? Vincular o divino ao terreno. Então olha só que maravilha, de onde vem a palavra musique. Música é o chamamento às musas. Então claro que também nós as convidamos para estar conosco. E a primeira lição que fica, quando nós iremos realizar um determinado ato, será que a gente invoca também as musas? Invocamos a intuição superior para que a gente possa conduzir da melhor maneira? Por exemplo, antes de uma aula que eu vou ministrar, antes de uma atividade profissional minha, eu sempre peço o quê? Essa intuição, para que realmente nós possamos deter. Lembrando da música, as civilizações antigas, a música, ela nunca foi entretenimento. Nunca. No Egito, eram os cânticos utilizados. Na Índia, os mantras. Na Grécia, Pitágoras, que inclusive está no nosso livro de instruções, não é? Pitágoras dizia a música das esferas. Engraçado, por que nós não ouvimos a música das esferas? Porque ela é tocada em uma única nota. E nós nos acostumamos à mesma. Lembrando que frequência, meus irmãos, é diferente de vibração. E muito bem lembrado aqui pelo irmão Roberto, da Teosofia, comentando uma das leis herméticas, né, irmão Roberto? O ritmo, a frequência. Lembramos que todo o universo vibra. Nós vivemos sempre em vibração. São como radiofrequências que nós temos que sintetizar as mesmas. E que radiofrequência você está hoje? Em que canal você está? Em que estação de rádio você está? Será que está para baixo? Será que está para cima? Opa, é só mudar a estação. É o famoso orai e vigiai, sem dúvida. Ou seja, nós temos que entender, gente, que no lado esotérico, no esoterismo, a frequência influencia o nosso estado mental. E é verdade. Quantas vezes ouvimos uma música e ela nos deixa triste? Ou ouvimos uma música que nos traz uma situação feliz? Então por que nós gostamos de ouvir aquela tristeza? Gostamos de ouvir aquela música que muitas vezes nos deixa para baixo? Evitemos. E Platão dizia algo maravilhoso, que a sociedade é conhecida pela música que ouve. Vindo no carro, comentei inclusive isso com meu filho. Imagine as músicas que a nossa sociedade hoje ouve.
Pesado, né? Ou seja, meus caros amigos, o som é para ser sentido. O som traz sentimento. Quando perguntam a mim, Gleibe, qual que é o estilo musical que você mais gosta? E eu estava aqui um pouco antes dessa palestra, do prazer de conversar com o irmão Roberto e com o irmão Marcos, falando sobre música. E eu notei que os dois têm um gosto musical maravilhoso para música. Diga-se de passagem, porque eu gosto de música que me emociona. Música que me traz algo. Que os nossos corpos, sem dúvida nenhuma, ele responde à nossa vibração. Tamanho isso é tão grande, que a importância da música em algumas sociedades. No Egito, a música sintonizava os planos espirituais e terrenos. Sim, Orfeu, na Grécia Antiga, a música purifica a alma. Olha que lindo isso. Na Índia, dentro da corrente védica, o Om é a vibração primordial. Os monastérios medievais, o canto gregoriano, para quem não conhece, independentemente de sua fé, de sua religião, aqui na igreja de São Bento, muito próximo a nós, existem cantos gregorianos maravilhosos. Maravilhosos mesmo. Uma dica que fica. Dentro do xamanismo, o xamanismo tem um tambor, que é um instrumento sagrado. E até mesmo dentro da maçonaria, que traz as músicas, o quê? Do mundo profano para determinados rituais. Ou seja, a música, meus queridos irmãos, é uma preparação da consciência. Nós ouvimos música com o objetivo de evitar o nosso ruído mental. E, consequentemente, quando gostamos daquela música, ela traz alguma recordação sagrada que nós não conseguimos entender. É quando nós olhamos uma peça, um quadro, uma arte. A gente não entende, mas achamos tão interessante aquilo, por quê? Porque aquilo nos remete a algo sagrado. E eu separei, pelo tempo que nós temos, eu separei apenas 5 músicas para nós. 5 músicas que têm um simbolismo muito grande, que até hoje são tocadas, que quando são tocadas mexem no âmago de cada um. E é claro que eu vou contar com o apoio, sem dúvida nenhuma, do nosso querido maestro Marcos aqui, técnico, que vai colocar as músicas aí. Colocamos um trechinho da música e depois explicamos a simbologia da mesma. Como eu falei para a nossa presidente hoje nós vamos dançar aqui, meu presidente. Tá bom? Então vamos começar com a primeira. Então, por favor, Marcos, a primeira música. Eu que já andei pelos 4 cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta por que eu sou tão calado. Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida. Me perdoem, se o tempo não deixa. Eu até deixei um pouco a mais, eu gosto tanto dessa música que eu curto demais aqui, meus queridos amigos. Mas essa música, goste ou não goste, ela traz algo de muito especial. Raul Seixas e Paulo Coelho, ele traz aqui a parte final do Bhagavad Gita, que é um texto hindu maravilhoso. E essa música, ela traz o quê? É a batalha interior do ser humano. É Gita, ou seja, é o próprio Deus conversando conosco mesmo. O ensinamento que essa música tem, o ensinamento oculto desta música, que nós iniciados,
que nós, místicos e ocultistas, nós temos que ver a vida não de forma fragmentada, mas como um todo. É isso. Ele está, ou seja, ele até comenta nessa música, mas eu estou em você, mas você não está em mim. Essa é a parte mais bonita da música, na minha opinião. Hoje, ou seja, eu estou em você, ou seja, Deus está conosco, mas nós estamos com Deus? Então, qual é a nossa missão como ocultista? É olhar tudo de forma simbólica. Então, essa foi a nossa primeira música. Vamos para a segunda, que foi gravada logo na sequência, 2 anos depois, ainda nos anos 70, que é um carioca muito gente boa. Bora, meu amigo. Salve. Estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Também deixaria aqui, mas todo mundo já conheceu a música, Jorge Benjor, Os Alquimistas Estão Chegando, num disco maravilhoso, A Tábua de Esmeraldas. Nós que estudamos isso, ficamos encantados só com o título do disco, não é? Só com o título da música. Ou seja, qual a função do alquimista? É transformar chumbo em ouro. A bem da verdade, é transformar a ignorância em sabedoria, em conhecimento. E nós estamos transformando, lutando contra o nosso lado oculto, o nosso lado escuro. Olhar para dentro como se... Ou seja, a tradição hermética que traz essa música, ela traz 3 etapas. Bom, todo mundo já viu a bandeira de São Paulo, não é? Vermelho, preto e branco. Ou para quem nunca prestou atenção, do time do São Paulo também, vermelho, preto e branco. Isso é puro alquimismo. Por quê? Nós temos a cor negra, o nigredo, que é a obra negra. Em outras palavras, é o confronto com as sombras. O preto significa exatamente isso. É quando nós olhamos para dentro de nós mesmos. Aí a segunda cor, o branco, é o albedo, que vem de albino, que é o branco, que é a obra branca, que é a purificação, que é o novo caminho. E vem o rubedo. O que é o rubedo? Vem de rubi. É a obra vermelha, é a realização, é o novo conhecimento. Ou seja, que fase nós estamos? Muitos de nós aqui, com certeza, na fase negredo, na fase confusa, na fase ainda de olhar para dentro de si. Então, como que eu passo para o branco? Como que eu passo para o vermelho? Ou seja, como que eu saio do nigredo, eu pulo para o albedo e vou para o rubedo, para o vermelho? Apenas com conhecimento. É a lição dessa música. Só o conhecimento transforma. Só o conhecimento transforma. Essa é a lição dessa excelente música. Vamos para a terceira música, essa agora, dos anos 80. Bora, Marquinhos. Gente, essa música é maravilhosa. Depois vocês ouçam a mesma em casa com muita atenção. Viagem ao fundo do ego. É do Ego Trip. Tudo bem, gente? Tava ali Mutantes, que também é uma banda maravilhosa, Rita Lee e companhia, não é? Mas essa música, Viagem ao Fundo do Ego, ela dialoga com o budismo, com o hinduísmo e principalmente com a teoria junguiana, Carl Gustav Jung. Por quê? A origem desta música, ela traz o quê? A mitologia, que toda mitologia vai a jornada do herói. Ou seja, é olhar para dentro de si, no fundo do seu ego. A diferença é, qual a diferença do ego
e da essência. O ego é a matéria, a essência é Deus. E dentro da mitologia, o herói entrava dentro da caverna. No Egito, entra no mundo do subterrâneo. Na alquimia, nós enfrentamos o Nigredo, como falado há pouco. Jung, nos dizia o que Carl Gustav Jung, olhar a própria sombra. Essa é a maior corrente. O ensinamento desta música, o que ela traz para nós, essa viagem ao fundo do ego, é olhar para dentro de nós mesmos e encontrarmos os defeitos e lutarmos. Tem uma frase maravilhosa que eu amo, dentro do xamanismo americano, que ele fala, dentro da tua cabeça existem dois lobos, o bom e o mal. Qual que vence? Aquele que você mais alimenta. O que você está alimentando hoje? Qual deles? O bom ou o não bom? Vamos dar alimento para aquele que realmente seja o bom. Agora vamos voltar aos anos 70 mais uma vez, que na minha opinião, o maior sambista vivo deste país, Paulinho da Viola. Vamos falar um pouquinho, pode até passar um pouquinho para frente se quiser, tá, Marquinhos? Timoreiro. Essa viagem que faz o mar em torno do mar, meu velho um dia falou com seu jeito de avisar. Olha, o mar não tem cabelos que a gente possa agarrar. Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega é o mar. É ele quem... Maravilhoso, né, gente? Paulinho da Viola, grande Paulinho da Viola. Gente, não sou eu quem me navega é o mar. Porque nós, seres humanos, sempre buscamos o que? A certeza. E necessariamente, prezados amigos, nós não sabemos se vai ter ali um vento que vai nos levar para outro lugar. A bem da verdade, meus caros amigos, o grande segredo, o homem acha que controla absolutamente tudo. Não. O vento, ele vem e muda a rota. Quantos ventos surgiram na nossa vida que mudaram a nossa rota? E no futuro breve a gente viu que aquela mesmíssima nova rota foi maravilhosa, porque nos trouxe algo de muito melhor e fez com que a gente pudesse crescer. Olha só, essa música O Timoreiro, de Paulinho da Viola, ela traz sem dúvida nenhuma Ulisses, não é? Todo mundo sabe aqui, na história das sereias, em que é amarrado no barco para que não caia na tentação das sereias. Ou seja, ele tinha consciência de que não poderia cair na tentação daquela situação. E será que a gente se amarra hoje no mastro ou a gente vai com a sereia? E vejam vocês, que muitas vezes as sereias são as tentações, que muitas vezes nos rebaixam. E os hebreus também trabalhavam muito isso com a terra prometida. Abre o mar. Olha só a sabedoria que nos traz esta música, prezados amigos. Não é controlar. Você tem que ter a consciência de que nós não controlamos tudo, mas nós aprendemos a navegar. Não sou eu quem me navego. Quem me navega é o mar. Ou seja, é a capacidade que nós temos de aprender e, consequentemente, nos adaptarmos às novas realidades, sem vitimismo, com crescimento puro e simples. Essa é a grande ideia. E agora vamos para a nossa última música. Essa foi a primeira de todas que eu comentei. Foi no comecinho dos anos 70. Uma figura que acredito que todos conheçam, George Harrison, um dos quatro, né, do quarteto dos Beatles, e eles foram para a Índia. E o único que voltou realmente modificado da Índia foi o George Harrison. E nos trouxe músicas divinas, maravilhosas. Antes de falar dessa, Something, não é? Perguntaram certa vez para ele, você fez essa música para alguma namorada nova sua? Ele falou, não, eu fiz essa música para Deus, porque Deus está dentro de todas as mulheres. Então, quando eu olho uma mulher, eu vejo Deus. Essa é apenas uma ressalva para a gente saber a grandeza desse grande músico. Então, vamos colocar esta música, que na verdade é uma oração. My Sweet Lord. Por favor, meu irmão.
outra música que eu gostaria de deixar com vocês aqui o tempo todo, mas gostaria que vocês levassem essa música no coração de vocês. Essa música, sem dúvida nenhuma, a origem é o hinduísmo. É uma oração, é um mantra. A importância dos mantras, queridos. Para que serve o mantra? A oração é uma mudança de consciência. A meditação é exatamente isso. É uma mudança de consciência. E o grande ensinamento de George Harrison com essa música é que nós não precisamos de templos para encontrarmos com Deus. A grande de dogmas, de instituições. Meu Deus do céu, se eu falasse isso há 100 e poucos anos atrás, eu não estaria aqui para a próxima palestra, pode ter certeza. Mas hoje eu posso falar isso a todos vocês. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos de instituições, de templos. Deus está dentro de nós. Existe uma frase ou uma história grega que os deuses quiseram esconder a felicidade. Felicidade lê-se Deus. E onde que nós vamos esconder? Dentro do ser humano, porque é o último lugar que ele vai buscar. Ou seja, essa música, My Sweet Lord, ou seja, meu doce Senhor, até a frase, até o título é muito bonito, meu doce Senhor. O que significa isso? A qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer instante, eu posso estar com Ele. Eu estou com Ele. Eu agrado Ele. Ele lê-se Deus. A música, prezados irmãos e irmãs, é um espelho da alma. Não é você que escolhe a música, tudo bem? É a música que te escolhe. Sim, porque você vai na vibração daquela música, porque ela te escolheu, porque você está na mesma. Então, a partir de hoje, a música que você ouvir, o que ela traz para a minha alma, essa é a pergunta que deve ser feita. O que ela traz para o meu eu, porque a música não importa o idioma, é uma linguagem universal. Vejam vocês, essa última música aqui, da língua inglesa, ele era inglês, George Harrison, assim como os Beatles. Mas nós sentimos que é algo bom. Que é algo bom. Não entendo o que ele fala, mas eu entendo que é algo maravilhoso. Não é? E Helena Blavatsky, na Voz do Silêncio, ela traz o quê? Que nós temos que sempre ouvir o lado oculto e místico, e principalmente o lado silencioso da música. Para quem gosta de música sabe muito bem disso. Quando a gente ouve uma música clássica, nós prestamos atenção principalmente não na nota, mas entre as notas que são tocadas. Entre as notas. Essa é a grande diferença. Ou seja, o que essa nota, o que essa música vem nos ensinar? Por isso que a música clássica ela é tão pouca divulgada e, infelizmente, pouco conhecida. Mas ela fala diretamente com a sua alma, com as esferas superiores. Porque você não presta atenção na nota, mas entre as notas. E uma dica, então, para todos. Para quem nunca ouviu, prestou atenção numa música clássica, preste atenção apenas em um instrumento. Eu quero prestar atenção apenas na harpa ou no piano. Só quero prestar atenção nela, nesse instrumento. Aí você vai começar a treinar o seu ouvido justamente para poder aprender a ouvir entre as notas. E o que isso nos ensina, Gleibe? Ensina que eu começo a dialogar com a minha alma. E cada um de nós, meus queridos irmãos, cada um que está aqui me ouvindo, está escrevendo a sua própria melodia, a sua própria vida. Então, para que possamos fazer essa melodia, para que a gente possa crescer, e que principalmente nesta melodia nós tenhamos 4 palavras: harmonia, amor, verdade e justiça. Porque com essa base, tudo que se construir, pode ter certeza que vai ser belo e vai ser divino. Obrigado a todos.